Dando prosseguimento ao nosso curso de atado de mosca, no módulo avançado, vamos trabalhar com um outro material reciclado que nada mais é do que uma sombrinha ou um velho guarda-chuva que não teria mais utilidade a não ser descartarmos. Vamos utilizar as partes deles desmontado para confeccionar algumas ferramentas de atado, como também algumas partes de moscas. Vamos ver como eu pensei e executei a utilização desse material. Dando continuidade ao nosso assunto, vamos então entender como eu aproveitei uma sombrinha ou um guarda-chuva usado. Este aqui ainda está em condição de uso, mas vai servir para o exemplo. Em caso de uma sombrinha ou guarda-chuva antigo, que vai ser descartado, perdeu a sua função, não é? Esse tecido e essas ferragens internas, como essa parte plástica também aqui, pode ser utilizado. Até essa estrutura tubular também. Desmontando esse material com certo cuidado, podemos aproveitar a estrutura metálica para a parte de ferramentas, essa parte tubular aqui também para fazermos furadores ou vazadores de EVA. Esta parte plástica aqui nós podemos utilizar combinando uma com outra do mesmo calibre, fazermos pequenos carretéis. O tecido trabalhado também, desfiado ou usado de forma quase íntegra, podemos também criar caudas. Vou mostrar isso aqui um pouco melhor, seguindo o nosso raciocínio. Aqui eu tenho partes do guarda-chuva já desmontado, as partes plásticas, que combinadas, devidamente cortadas e combinadas, podemos ter aqui um sutil carretel, como eu fiz aqui neste material, usando as partes plásticas de um lado e do outro, criei o carretel para atado. Alternativo é uma forma de você utilizar esta parte aqui. Com as varetas propriamente dita, essas varetas metálicas do guarda-chuva, nós podemos criar algumas ferramentas de atado. Como nós temos aqui a agulha, ok? Que já foi explicado nos vídeos anteriores. O finalizador de nó, também utilizado o mesmo arame para a confecção dessa parte metálica, como para esta aqui da agulha também, ok? Aqui nós temos algumas das minhas bobinas. Também esta parte metálica aqui também foi feita com a parte estrutural do guarda-chuva, tá? Tanto esta quanto esta, ok? Funciona muito bem, já tenho há anos esse material. Já ensinei como fazer, estou simplesmente ilustrando mais um pouco a utilização deste material reciclado. Vamos então mostrar aqui. Aqui nós temos uma turvira negra articulada, que utilizei o material da cauda como tecido de guarda-chuva, ok? Aqui nós temos um Baby Peixe Espada P1E, também utilizando o material da cauda deste streamer, feito com material de tecido de guarda-chuva, e a turvira negra com a barbela também feito da mesma forma, desfiada com tecido de guarda-chuva. Ou seja, podemos utilizar para este tipo de cauda. Aqui nós temos um Minnow Slim, amarelo Slim, porque ele é bem fino na parte de trás. A estrutura de parte do corpo como cauda, feita também com tecido de guarda-chuva, fica flexível e bem leve. E a cabeça feita em EVA ou Floam. Temos aqui também o jacundá verde,
sendo utilizado parte do tecido de guarda-chuva para as suas nadadeiras costais e caudais, como também o revestimento do corpinho de EVA, feito também com o tecido de guarda-chuva. Então, aqui nós utilizamos em 3 partes aqui, né? Temos aqui a tilápia rendale, ao qual me utilizei da cauda de fibras de corda do vídeo anterior, corpo em EVA e a nadadeira costal com a cerda de guarda-chuva. O mesmo fiz com o peixe linguado, ao qual criei cauda e nadadeira feita com a estrutura desfiada do tecido de guarda-chuva, como deste também, deste minnow aqui de tubo, ok? Também feito parte da cauda com cerdas de corda, algum brilho, e as nadadeiras também feitas com desfiado de material de guarda-chuva. Aqui nós temos a mesma tilápia ou similar, não pintada, crua ainda, ok? E temos aqui o mesmo minnow do tubo, pronto, finalizado, e parte não finalizada. Ou seja, é um material que podemos trabalhar bem. Aqui eu tenho uma quantidade de velhos tecidos de guarda-chuvas desfiados, aqui na cor prata, branco e preto, azul, cinza com vermelho, verde claro, verde e prata. Então nós temos aqui uma variedade grande de material e tecido que podemos usar. Vou explicar aqui de modo sucinto como trabalhar. Após desmontar esse material, separar os mesmos, a parte metálica, a parte de tecido, vai vir, eu recomendo fazer uma higiene, uma lavagem, se assim determinar, ou se o material se encontra em boa qualidade, mas com algum furo, alguma coisa assim, não vai impedir. No caso, os meus foram achados às vezes na rua, ou em lixeiras, ou até as pessoas que descartam me trazem, e o material vem sujo, vem danificado, amassado. Então a gente pega o nosso ferro de passar roupa, ok? Numa temperatura ideal para esse tecido, que é o nylon, passa o tecido, tira todos os vincos. Eu costumo lavar esses materiais antes de usar, lavo, deixo secar, passo com o ferro. O material fica completamente lisinho. Bem, olha aqui, aconteceu aqui, ó, uma falha no guarda-chuva, alguém tacou um cigarro, alguma coisa, queimou, estragou, a pessoa jogou fora. Às vezes por um motivo tosco, vamos dizer assim. O material foi desfiado, tratado, passado. Nós temos a dupla face, verde e prata. E este material eu vou mostrar como fazer as devidas utilizações e métodos para chegarmos a escovas como esta aqui, coloridas, feitas de material desfiado, combinado com material de brilho de cabelo de anjo, de tonalidades como azul, dourada, verde, podemos combinar com o verde e outras cores mais, inclusive também a cabelo de anjo transparente ou translúcida. E ao utilizarmos uma máquina
que fabriquei também para essa finalidade de fabricação de escovas, obtemos esse material aqui, bom para fazer streamers, poppers e etc. Vamos à lista de materiais destinados a trabalharmos com esse material, que seria o tecido de guarda-chuva ou nylon. Vamos precisar de uma placa de madeira para fazermos a colagem e desfiado também. E no caso vou utilizar aqui a minha mesa, que é de fórmica, mas quem não tem pode usar uma plaquinha de vidro ou de madeira para fazer a colagem e desfiado. Uma régua simples, comum, uma caneta para riscarmos o tecido e cortarmos depois. Para desfiar nós vamos usar uma agulha de atado. O corte pode ser feito com estilete ou tesoura, pode ser uma tesoura grande ou pequena. Fio de cobre ou fio de arame, aproximadamente de 0,15 a 0,20 milímetros. Pode ser também colocado numa bobina ou assim. Agulha. Esta agulha aqui no caso é uma agulha para costura, ok? Que passe esse fio, e consiga passar esse fio aqui pela parte de trás da agulha. Cola à base de cianoacrilato ou cola de contato. Nós pegamos aqui o tecido já devidamente preparado e vamos observar que nós temos aqui a costura na borda, e ao qual posso me utilizar dessa costura já pré-feita, no caso do próprio tecido, né? Desmontado, ele tem essa costura já feita, a gente pode aproveitar. Nós simplesmente determinamos aqui um comprimento aqui de quanto nós queremos aproveitar. Se 1 centímetro, 2, 3, dependendo do que se deseja. Se for, por exemplo, uma cauda como esta aqui, nós teremos uns 2,5 centímetros a 3, ok? E determinamos aqui um comprimento para cada finalidade. Se você quiser uma escova, determine aqui o ponto inicial e determine aqui o comprimento. Ou, se caso queiram a parte de cima ou cauda, determine também a altura e o comprimento que você deseja, como também a estrutura do corpo e cauda do Minion também é determinada por esse comprimento. Aqui nós vamos aproveitar então a parte da borda. Nós vamos fazer aqui um risco com a caneta, vamos riscar, e com a tesoura nós vamos cortar esse material. Alinhamos aqui esse material e vamos cortar. Feito o corte, como está feito aqui, feito o corte, não se preocupem aqui com a precisão, porque isso não vai influenciar. Foi feito o corte do material. Podemos então iniciar aqui o processo de desfio para uma primeira utilização, que seria utilizar esta borda costurada e esta cerda aqui já desfiada. Aqui você já tem aqui uma escova que pode ser utilizada também em cauda. Caso você queira, basta enrolar aqui a cauda numa parte tubular e aplicar na parte de trás de um popper ou de uma mosca, e depois é feito o aparo, dando forma a essa cauda. Pode-se usar também esta escova aqui, esta cerda que foi desfiada, também como segmentação de uma estrutura de uma mosca. Como chegamos a
a esse processo de desfio. Eu vou fazer aqui em cima da mesa. Nós começamos com a ponta da agulha puxando este material de modo a retirar esta fibra que vem no tecido, né? Essa trama do tecido é desfiada, ao qual vamos aproveitar a parte que está num sentido e no outro sentido nós vamos eliminar. Esse desfio é feito com a ponta da agulha, com calma, não adianta ter pressa, a pressa não vai trazer rapidez nesse trabalho, é um pouquinho demorado, deve demorar aí uns 10 a 15 minutos, ou menos, ou mais, dependendo do comprimento, dependendo do tamanho do material que você quer usar. Mas com um pouquinho de calma, como eu estou fazendo aqui, quanto maior o comprimento, mais demorado, quanto menor, mais rápido. Se tira esse material, ele vai se desfiando com a ponta da agulha, retiramos esse material todo. Vocês podem observar que já começa a se obter a franja aqui. Ao finalizar, temos esse material aqui. Bom, isso aqui é uma maneira de você utilizar. A outra maneira de você utilizar é você cortar um segmento, como foi cortado aqui, cortar um segmento, eliminar, no caso, essa borda costurada e sacrificar uma extremidade e outra extremidade, mantendo a parte central não desfiada, com aproximadamente uns 5 milímetros, ao qual vamos nos utilizar da agulha de costura, do nosso fio de cobre, e vamos fazer aqui um preparo ou um pré-preparo para utilizarmos a nossa máquina de fazer escovas torcidas. Colocamos a agulha na linha desse fio, na linha que eu digo de fio, né, nesse arame, e costuramos esse fio por esta parte aqui, ao qual vamos ter este processo aqui. Após esse processo aqui, nós temos já uma alça feita aqui e vai ser colocada nas extremidades da máquina de fazer a escova, para obtermos este tipo de escova. Mixando aqui as partes metálicas ou partes de brilho que serão enroladas entre os dois fios, este aqui e o outro que passei por entre este material aqui. Isso me garante que este material vai trabalhar como está aqui, finalizado, e a franja vai ser determinada pelo comprimento que você cortou o tecido. Se cortou o tecido com 5 centímetros, vai ter uma franja de 5 centímetros. Se cortou menor, assim seja, menor, maior. Aí a escolha de quem fabrica. É um outro processo de ser feito. A gente vai finalizar mais à frente, quando vou ligar a máquina e mostrar como finaliza essa escova. A outra forma de você fazer a cauda é você cortar, como foi falado. Você vai cortar a cauda está pronta aqui, né? No tom verde, do outro lado cinza. Nós vamos cortar uma tira do tecido. Pegamos o tecido da cor que nós
precisamos, se verde ou se prata ou se verde, no caso, dobramos ao meio esse tecido com a largura aproximadamente da cauda. A cauda, ela tem uma certa altura, não precisa ficar, se ficar um pouco maior a pessoa corta com a tesoura. Depois nós riscamos para termos uma ideia do tamanho, dobramos ao meio, aí sim vamos utilizar aqui a plaquinha de madeira para não colar. E aqui o que fiz eu? Passei a cola de contato numa superfície, criando aqui uma área junta, dobrada, para dar resistência e não perder a flexibilidade. Então vamos passar aqui, já determinei aqui um tamanho, vamos passar aqui um pouco de cola de contato. Ou cola à base de cianoacrilato. Vamos dobrar. E notem que ficou parte colada, parte descolada. A ideia justamente é esta: ter uma parte colada e a outra descolada. Ok? A parte de cima ficará colada e a parte de baixo não. Nós vamos aqui determinar o comprimento que desejamos, aproximadamente aqui no meio. Vamos cortar. E começarmos o processo de confecção desse desfiado. Então vamos usar aqui a base aqui, vamos desfiar esses dois materiais. O processo de desfiar é o mesmo utilizado. Nós desfiamos o material até uma parte que não está colada. Lembrando que a parte de cima está colada. Desfiamos o material com um pouquinho de cuidado, talvez em 2, 3 minutos já temos esse material aqui desfiado. Ok? Ao qual temos esse descarte dessas fibras. Começa a ter o desfiado de um lado e do outro. Esta parte de cima fica vincada e colada. Mantém a flexibilidade e não vai sair. O corte depois é determinado pelo tipo de ângulo que você queira fazer com a cauda. Se no caso um triângulo, como foi feito aqui, é finalizado com a tesoura, depois de totalmente desfiado, com a execução de uma cabeça de EVA, é colocado esta cauda entre a cabeça, entre esse corte central na cabeça de EVA, fixado. Caso não queira usar a cabeça de EVA, pode ser feita uma cabeça de outro material, como pelos ou fibras sintéticas, criando uma cabeça, se utilizando da barbela ou não. Isso tem a função de cauda, ou seja, uma função de nado dentro da água, ou aumentar a condição do tamanho da isca ou do plug fly ou do streamer, atraindo os predadores. Então é uma forma também de se utilizar. Aqui nesse caso eu usei a nadadeira, ou seja, só esta parte superior aqui. Pode ver que não tem grandes mistérios.
foram feito o corpo de EVA e fixado com cola de um lado e depois colado do outro, cria-se a nadadeira. Pode ser feita para a parte de baixo ou para a parte de cima. Aqui não é muito difícil de se entender. O corpinho do material aqui, deste pequeno plugzinho slim, também foi feito com esse material. Nós cortamos aqui o shapezinho, o feitio, e colamos entre as cabecinhas de EVA. Também é um material flexível. Essa parte aqui foi feita com uma caneta, desenhando, não tem grandes mistérios, e aplicamos uma camadinha de tinta ou verniz para proteger Finalizando então o nosso processo de utilização do material conhecido como tecido de guarda-chuva para criarmos as nossas escovas, ok? Vamos utilizar uma máquina elétrica. Facilita, se você não tiver, pode fazer uma manual, ao qual você tem aqui, no caso, eu tenho aqui um motor elétrico que faz o giro da torção dos arames. Caso não, a pessoa pode fazer um sistema manual com manivela, de um lado ou de outro. O segredo desta ferramenta é você ter uma mola aqui de tensão que alivia para que o arame não se rompa. Enquanto acontece a torção, alivia-se a pressão da torção através dessa mola, dessa extremidade do gancho oposto. Já devidamente elaborado o processo de preparação, né, do material, nós vamos enganchar nesta extremidade aqui do gancho. Vamos subir a plataforma, ao qual fica adicionado o material. Essa plataforma aqui adiciona-se o material que eu vou adicionar aqui vai ser o cabelo de anjo dourado, ok? Vamos fixar esse material aqui, vamos tracionar aqui de modo a que essa escova se mantenha próxima aqui ao centro do tabuleiro, desta parte superior, desse tablado aqui da máquina. Vou fixar aqui a parte de trás com algumas voltas e notem que o outro arame está por cima. O material vai ser aplicado aqui em cima, colocado outro arame e iniciado a torção. Nós ajustamos aqui as fibras de modo a proporcionar aqui o melhor arranjo. Trazemos este arame superior para trás e vamos selecionar aqui o cabelo de anjo de modo que possamos utilizá-lo aqui como o brilho. Então seccionamos aqui alguns pedaços com uma tesoura e vamos segmentar aqui em cima deste material. Quando mesmo for iniciado o giro, vai proporcionar aqui uma escova torcida bem interessante aqui com o brilho. Podemos agregar outros materiais como pelos e fibras sintéticas, sim. Não necessariamente precisamos usar esse material. Essa máquina aqui, ela possibilita a utilização de variados tipos de materiais. O comprimento final aqui dessas fibras podem ser
ajustadas com a tesoura, caso muito longas. Pode-se combinar outras cores, mas o intuito básico é você ter o brilho junto desse material que tem e possui uma resistência maior do que estas fibras de cabelo de anjo, ou angel hair. Feito isso, espalhamos a fibra aqui de modo que cria aqui uma harmonia. Pegamos o outro fio, colocamos por cima, prendendo, e vamos envolver na parte de trás aqui da máquina. Ela vai criar aqui um anteparo. Cortamos aqui o excedente. Agora vamos iniciar o giro. E ao iniciarmos o giro, vamos liberar esta parte da bancada aqui de cima para que o material possa girar de forma homogênea. Então eu já liberei o suporte inferior e vou começar o giro. Finalizado a escova, como vocês podem ver, o material está finalizado, como as outras foram feitas igualmente. Segmentamos aqui, ou retiramos da máquina, ao qual podemos ver que nós temos aqui uma escova verde e amarela, ou com dourado, como queira. Pode ser usada de várias formas, de vários materiais. Em várias moscas, no caso. Espero que vocês tenham apreciado mais esse vídeo, ao qual me utilizei de material reciclado para confeccionar tanto partes da mosca como escovas e ferramentas. Claro que essas escovas necessitam de utilização de uma ferramenta similar a esta, deste tamanho, no porte, para que se possa ter uma escova longa. No demais, agradeço e espero que todos venham a desfrutar desta técnica que desenvolvi em suas moscas. Obrigado a todos que estão me prestigiando. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.